Agora, a oração subordinada adverbial causal, da ideia de causa, pode ser iniciada pelas seguintes conjunções e locuções causais. Porque, que, porquanto, visto que, uma vez que, eu marquei o já que, pois que, por isso que, como, aqui nós temos um como de novo, como que e o visto que. Vamos ver os exemplos. A cidade foi alagada porque o rio transbordou. Já que está calor, vamos tomar banho de piscina. Essa daqui, junto com a consecutiva, que é a próxima, são elas as mais complicadas. E a ideia delas sempre vem juntas na frase. Sempre quando eu tenho uma ideia de causa, eu também tenho uma ideia de consequência. E aí eu preciso saber quem é a causa e quem é a consequência. E para saber isso não é tão difícil. Na verdade, você simplesmente vai ter duas ideias e você tem que saber qual foi a primeira a acontecer e qual foi a segunda. A primeira será causal e a segunda será a consecutiva, que é a consequência. Por quê? Porque sempre a causa acontece primeiro que a consequência, porque a causa ela gera uma consequência. Então, a gente tem que achar primeiro qual é a primeira coisa que aconteceu, aí a gente percebe que ela é causal. Depois, a gente vê qual é a segunda coisa que aconteceu e a gente descobre que ela é consecutiva. Por exemplo, a cidade foi alagada porque o rio transbordou. Aqui aconteceu duas coisas. Uma é que a cidade foi alagada e a segunda é que o rio transbordou. Agora imagine, o que aconteceu primeiro? Primeiro a cidade foi alagada e depois o rio transbordou? Ou primeiro o rio transbordou e depois a cidade foi alagada? Bem, a gente pode entender que primeiro o rio transbordou, então essa é a primeira coisa que aconteceu. Então a gente pode dizer que ela é causal, porque essa foi justamente a causa da cidade ter ficado alagada, não é isso? Então essa é a consequência. A gente já descobriu qual é a causa e qual é a consequência. Agora a gente precisa saber como ela vai ser classificada. A gente vai saber a classificação dela a partir da conjunção. Se ela se iniciar na causal, a gente chama ela de adverbial causal. Se ela iniciar a consequência da frase, a gente vai chamar ela de consecutiva. Aqui a gente pode ver que ela iniciou a causal, ela iniciou a causa do acontecimento e por isso a gente chama ela de causal. Aqui existe uma subordinação e existe a ideia de causa e consequência. A conjunção porque, ela também é da coordenada explicativa. Só que lá na coordenada explicativa existe independência sintática e é só explicativa. Aqui nós temos claramente uma ideia de causa e consequência, ok? Não é simplesmente explicativa. Vamos ver a segunda oração. Já que está calor, vamos tomar banho de piscina. Duas coisas aconteceram, o calor e o banho de piscina. O que aconteceu primeiro? Primeiro foi o calor. Primeiro está calor. Então, a gente diz que ela é causal. E depois aconteceu o banho de piscina, que foi a consequência de ter estado calor. Então, a gente vê que a conjunção está aqui na causa e a gente chama ela de adverbial causal. Consecutiva. Eu já dei a explicação dela. Pode ser iniciada pelas seguintes conjunções e locuções consecutivas. Que, tanto que, coloquei como principal, tão que, tal que, tamanho que, de forma que, de modo que, de sorte que, de tal forma que. Essas são as locuções consecutivas. Ela comeu tanto que até vomitou tudo. Aí aqui nós temos o tanto que, e a gente sempre tem aquela ideia de causa e consequência. Então vamos ver o que aconteceu primeiro. Primeiro ela comeu ou primeiro ela vomitou? Primeiro ela comeu. Então essa é a causa. E depois ela vomitou. Essa é a consequência. A nossa locução ela está aqui iniciando a segunda oração. Então a gente vai classificar ela como consecutiva. Olha o outro exemplo. Estou tão exausto que caí no sono. Aconteceu duas coisas. Primeiro, ficou exausto e depois caiu no sono. O que aconteceu primeiro? Primeiro, ficou exausto. Então, é causa. O que aconteceu segundo? Caiu no sono. Então, é consequência de ele estar exausto. Agora, perceba o seguinte. Aqui, a nossa locução, ela não está juntinha como antes. Ela está aqui, ó, intercalando a palavra exausto. Essa estrutura é comum nas consecutivas.
elas tanto vêm juntas, como elas podem intercalar uma palavra. Eu já tenho que ter a ideia de consecutiva, porque isso só acontece nessa, basicamente. Agora, outra coisa, você pode ver que aqui nós temos um que. Esse que ele vai aparecer quando, por exemplo, o tanto ser suprimido. Aí vai ficar, ela comeu que até vomitou. O tanto, ele fica suprimido, mas dá para perceber que ele está lá, porque a ideia ainda é de causa e efeito. Eu só deixei ele elíptico, mas ainda fica a mesma ideia de causa e efeito. Ela comeu que até vomitou. Ou seja, a mesma ideia de ela comeu tanto que até vomitou. Quando a gente tiver um que e a gente não conseguir determinar se ele é conjunção integrante ou pronome relativo, talvez simplesmente ele seja uma adverbial consecutiva. Você tem que ficar atento para essa estrutura que aparece bastante. Primeiro um tão e depois um que. E assim, nós terminamos as orações subordinadas adverbiais consecutivas. Mas eu ainda quero passar a seguinte informação para vocês. Além de você prestar atenção nas conjunções, você deve prestar atenção na pontuação. Sempre que a oração subordinada, que tiver conjunção ou locução, for deslocada para o início da frase, nós teremos uma vírgula obrigatória. Quando a conjunção ela estiver após a oração principal, a vírgula é opcional. Então, aqui nós temos a cidade foi alagada porque o rio transbordou. Aqui, essa vírgula aqui é opcional. E nessa frase, como você pode ver aqui, não tem vírgula, porque aqui é opcional. Isso também é uma diferença com relação à coordenada explicativa, porque na coordenada explicativa é obrigatório o uso da vírgula aqui. Agora, além disso, eu preciso explicar para vocês a ideia das orações desenvolvidas e reduzidas. Bem, as orações desenvolvidas e reduzidas podem acontecer nas orações subordinadas, tanto substantivas, quanto adjetivas e quanto adverbiais. Vamos ver primeiro o conceito. Oração desenvolvida é aquela que apresenta o verbo no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo e é introduzida por um conectivo. Esse daqui é o conceito do William Cereja. Eu vou citar ele porque em alguns materiais eu vi que não tinha um imperativo. E agora vamos ver a reduzida. Oração reduzida é aquela que apresenta o verbo numa das formas nominais e não precisa de conectivo. Exemplo, ela comeu até vomitar tudo. Bem, todos os exemplos que eu dei aqui de orações substantivas, adjetivas e adverbiais foram de orações desenvolvidas. Ou seja, todas elas tinham a conjunção e tinham o verbo em alguma conjugação. A oração reduzida, a gente vai encontrar ela com base na forma nominal do verbo, que é o infinitivo, o gerúndio e o particípio. E aqui eu vou dar o exemplo do cantar, cantando e o cantado, né? Toda oração desenvolvida eu posso transformar numa reduzida e vice-versa. Olha só, eu transformei a desenvolvida numa reduzida como? Eu eliminei a conjunção e eu coloquei o verbo no infinitivo. E aí, olha como ficou. Ela comeu até vomitar tudo. A única diferença é essa, que eu eliminei a conjunção e coloquei o verbo no infinitivo. Essas duas orações, elas são equivalentes sintaticamente, elas têm o mesmo valor sintático, o mesmo valor semântico, é exatamente a mesma oração escrita de uma forma diferente. Isso daqui é ótimo para você escrever sua redação, porque aí às vezes você está repetindo muito a palavra que, e aí você precisa substituir. Como você substitui? Ou você troca pelo a qual quando ele for pronome relativo, ou você troca por uma oração reduzida quando for qualquer uma das subordinadas. E a partir disso, a gente vai responder a nossa questão agora. Marque a alternativa cuja oração subordinada corresponde à classificação expressa entre parênteses. Vamos lá. É claro que você deve viajar. Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Aqui eu já detecto que eu percebo que ele é uma conjunção integrante, então ela só pode ser substantiva. As conjunções integrantes só acontecem nas substantivas. E aí eu vejo pelo método SVC quem está faltando. Quem está faltando é o sujeito aqui, ó.
Eu tenho o verbo, eu tenho o complemento, quem está faltando é o sujeito. Então, ela é oração subordinada, substantiva, aqui está errado, é subjetiva. Letra B. De tanto trabalhar, João ficou exausto. Oração subordinada adverbial final. Aqui eu já percebi o de tanto trabalhar, ele ficou exausto. Lembra a consecutiva. Então, vamos ver se entra aqui a ideia de causa e consequência. Primeiro ele trabalhou, então essa é a nossa causa. E depois ele ficou exausto, essa é a nossa consequência. A locução conjuntiva está aqui, de tanto, na causa, então ela não é final, ela é causal. Letra C. João confessou ter pegado as malas. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Aqui nós temos um verbo no infinitivo. Então, essa oração, a gente pode suspeitar dela que ela seja reduzida de infinitivo. Como ela ficaria se eu colocasse ela na forma desenvolvida? Eu ia ter que colocar uma conjunção e colocar esse verbo conjugado de uma forma adequada. Por exemplo, eu colocaria assim: João confessou que tinha pegado as malas. Eu coloquei o que e eu coloquei o verbo conjugado. Aí eu começo a classificação a partir disso. Que tinha. Eu coloco um traço aqui, eu descubro se isso daqui é conjunção integrante ou pronome relativo, é uma conjunção integrante que está logo depois de um verbo e esse verbo ele não tem preposição. Logo, isso daqui está desempenhando um objeto direto. Então, a gente vai classificar ela como oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Letra D. João tem medo de que Júlia não salve as tainhas. Oração subordinada adjetiva restritiva. A restritiva é aquela que não tem vírgula. No entanto, a gente precisa saber se ela é adjetiva também. Adjetiva é quando nós temos um pronome relativo. E aqui eu cito o a qual. Saiu feio meu a qual. Muito. Desconforme. Então, vamos lá. Nós temos o que aqui, ó. Só que a substituição pelo a qual não funciona aqui. João tem medo da qual Júlia não salve as tainhas. Não, não faz sentido. Ele é uma conjunção integrante. E aqui, ó, antes dela, nós temos uma preposição que nasce de um complemento. Logo, ela é subordinada, substantiva, completiva, nominal. E a última, embora chovesse, João saiu. Oração subordinada adverbial concessiva. Quando eu leio embora, eu já lembro que ela é lado concessiva. Então, só de eu achar a conjunção embora aqui, eu já posso me arriscar e marcar concessiva. Então, a gente vê aqui a oração subordinada adverbial concessiva e essa é a nossa resposta. Para responder essa questão, bastaria eu lembrar que o embora é uma conjunção concessiva. Basta eu olhar, marcar as conjunções, lembrar qual é a classificação de cada uma delas e aí eu ia descobrir que o embora é o concessivo e é justamente ele a nossa resposta. É isso que a gente precisa saber, a gente precisa lembrar a classificação das conjunções principais, entendeu? Essa é a maneira que eu acredito ser a mais fácil de responder essas questões, tá? Então, por hoje é isso. Espero que vocês fiquem bem e até a próxima aula. Tchau!